Sim, eu enxergo, Guilherme, que ainda o mercado brasileiro, né, ainda não está realmente o que a gente chama de um ESG conectado ao ROI. As iniciativas ainda não estão totalmente atreladas a resultado. Mas eu percebo que isso é uma mudança. Existe uma evolução em relação a esse tema, tá? Uhum. E é interessante essa pergunta que você fez, porque qual é a tendência? O que que a gente tem visto nos últimos anos, né? Se a gente parar para pensar, e as empresas brasileiras ainda estão nesse formato, durante muito tempo, quando se falava em ESG, era uma agenda de reputação, tá? Era uma agenda, era importante mostrar que a empresa se preocupava principalmente com o meio ambiente, né? E se a gente está falando principalmente de empresas que impactam o meio ambiente, né? Empresas extrativistas, indústrias, tinham essa pegada importante de você demonstrar como é que você estava ajudando a não impactar o meio ambiente. Também, como é que a empresa se mostrava em relação às pessoas e uma boa governança. Só que o que tem se visto ultimamente, tá? O mercado começou a fazer uma outra pergunta. Tá, ok, beleza, reputação, mas como é que isso impacta o negócio? A gente não pode esquecer, a não ser que você esteja falando de uma ONG, tá, que não tem objetivo de retorno, de lucro, toda organização visa retorno, visa lucro, né? Então, quando essa pergunta começou a surgir, aí que começou uma grande virada e uma mudança no olhar em relação a isso. Hoje, quando o investidor ele olha para uma empresa, tá? Ele continua olhando faturamento, lucro, geração de caixa. Só que hoje o grande investidor, aquele que realmente se preocupa com perenidade e sustentabilidade do negócio, ou seja, onde que ele está botando dinheiro? A gente tem que raciocinar que o investidor, ele normalmente ele não coloca o dinheiro para colocar hoje e amanhã tirar, né? Ele quer entender como é que ele vai fazer o dinheiro dele que está ali trabalhar para ele. Então, ele vai querer entender se aquela empresa ela está preparada ou não para continuar gerando resultado daqui a 5 ou 10 anos. Então, Uhum. o investidor ele não vai olhar para a organização numa visão de curto prazo. Então, se ele com esse olhar diferenciado, é óbvio que ele vai olhar para a pauta ESG. E aí, quando a gente Uhum. começa a olhar esse tema, né, os riscos climáticos, regulatórios, sociais, eles geram impactos financeiros concretos. A gente não pode esquecer disso. Então, além do olhar do investidor, a gente também precisa pensar nisso. Por exemplo, vamos pegar uma tragédia que aconteceu alguns anos atrás, aquela enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela trouxe impactos significativos para muitas organizações. Assim, cadeias logísticas inteiras foram afetadas. A gente não pode ignorar que essas questões climáticas podem sim impactar resultados. Então, Uhum. existe sim uma preocupação, descumprir essas regras regulatórias também pode levar a multas pesadas. Então, assim, não é só uma questão de reputação. Descumprir regra leva a multa. Por exemplo, no mercado de óleo e gás, se você descumpre as regulações determinadas pela ANP, por exemplo, pode fechar uma plataforma de petróleo e aí você perde dinheiro. Então, não é só uma preocupação de reputação, a gente tem uma relação, em alguns casos, direta com resultados. Por isso que o ESG ganhou tanto espaço. Por quê? É um tema que ajuda a enxergar os riscos antes que eles apareçam. Então, você começa a enxergar esses riscos e os impactos que isso pode gerar e começa a trazer isso para dentro da sua organização. E isso traz muita oportunidade de ter mais eficiência, de ter mais inovação, competitividade. Na prática, se a gente parar para pensar, o ESG ele não é mais uma agenda paralela, não é mais aquela área à parte, né? Porque em muitas organizações você tem lá a gerência de ESG à parte, às vezes dentro do Uhum. RH, às vezes dentro do jurídico, mas uma coisa à parte, né? Não, o SD hoje ele faz parte da estratégia, tá? Então, assim, hoje o que as organizações precisam pensar não é a empresa faz SD, não. É como que esse tema, como que o SD ajuda a empresa a ser mais competitiva. Esse que é o olhar e a mudança que a gente vê acontecendo no mercado. Ainda não é uma pauta geral brasileira, mas existe sim essa tendência.